28 de agosto de 2025. Boa tarde, gente. Gente, então, dando sequência ao vídeo que eu postei anteriormente, a Venezuela hoje é um país empobrecido, violento, não tem paz, o povo não tem paz, o povo é perseguido, preso, torturado e assassinado pelo regime de Nicolás Maduro, pelo regime chavista, por essa ditadura narcoterrorista que se instalou na Venezuela desde Hugo Chávez, né? Então, esse homem fica dizendo, eu sou um homem de paz. Não é não, não é um homem de paz, não dá paz para ninguém. Milhares de famílias foram destruídas, milhares de pessoas saíram da Venezuela sem nada, só com a roupa do corpo. Muitos vieram aqui para o Brasil, né? Foram recebidos pelo nosso exército na Operação Acolhida em Pacaraima. Vieram doentes, famintos, magros, né? Mulheres foram estupradas no caminho, né? Durante a fuga. Chegaram aqui esses venezuelanos em estado de penúria, né? E as nossas Forças Armadas receberam, né? Eu creio que fizeram uma triagem, deram assistência médica, vacinação, comida, né? Um lugar para dormir, para descansar o corpo, a mente. Pessoas vieram destruídas, esse regime, esse homem, e não foi só ele não, a mulher dele, a família dele, do Diosdado, essa mulherada, esse povo que gravitou em torno de Nicolás Maduro, todos eles devem responder do tribunal, todos eles devem ser punidos, inclusive a mulher dele, a mulher, conivente com a matança, né? Meu Deus. Agora os Estados Unidos estão lá com navios, com mísseis, com caças, com porta-aviões, com submarinos nucleares, com fragatas, com os marines. Estão lá para libertar a Venezuela da tirania, libertar a Venezuela do narcoterrorismo, libertar a Venezuela da fome, da miséria, da falta de perspectiva de vida, né? Porque essas pessoas, o que adianta viver num país escravizado, num país empobrecido, num país doente, num país preso, onde a pessoa não tem liberdade, onde a pessoa não pode decidir a sua vida. É isso que querem implantar aqui, é isso que esse homem que está no poder, o Luiz Inácio Lula da Silva, quer implantar aqui. É isso que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF que estão com ele, porque todos eles estão juntos, ali é um colegiado, todos eles, o que o José Dirceu, o que o Lindenberg faria, a Gleisi Hoffmann, o Franklin Martins, essa esquerdalha todinha, o Randolph, esse povo todinho da esquerda, o Boulos, quem mais? Aquele cara do PSOL, o Glauber, aquelas mocinhas comunistas de iPhone, querem implantar aqui. O Lindinho disse que para os traidores da pátria, o paredão, o fuzilamento aí já está ventilando o paredão no Brasil. Vai não, Lindenberg, você não vai fazer isso aqui não. Olha, aquilo que o Fidel Castro fez em Cuba, que é o seu ídolo, vocês não irão fazer no Brasil, nós não iremos deixar. O povo não irá permitir. Você pode saber. E traidores da pátria são vocês. Vocês que estão ligados a países liderados por tiranos assassinos, países onde a corrupção, o narcoterrorismo imperam.
E vocês querem transformar o Brasil num narcopaís. Num país comandado pelo crime organizado. Quem são os traidores da pátria? Quem é que quer internacionalizar a Amazônia, vender a Amazônia? Quem está vendendo, entregando a nossa mina de níquel? Entregou a preço de banana lá para o Partido Comunista Chinês? Não foi seu chefe, não? E as mineradoras agora americanas estão questionando, pedindo para anular essa compra. Isso aí é nulo. Todo esse acordinho assinado no dia da consciência negra pelo seu chefe, esses acordos são nulos. Nulos, não valem. Porque o seu chefe não foi eleito. Ele não foi eleito. Ele perdeu as eleições de 2022. Quem colocou ele na cadeira de presidente da República foi o TSE, o STF/TSE, né, o Alexandre de Moraes, o ministro lá do Missão Dada, Missão Cumprida, Benedito Gonçalves, a esquerda do Barack Obama, da Kamala e os globalistas. Ajudados por quem? Pela USAID, pela CIA, comandada na época pela esquerda americana. É isso. Então, seu chefe não ganhou. Quem ganhou as eleições de 2022 foi Jair Messias Bolsonaro. Vocês não mostraram o código-fonte. Seu chefe não tinha povo. Os traidores da pátria são vocês. É o PT, Partido Terrorista, Partido das Trevas. Viu? Você não vai implantar fuzilamento aqui, não. Você não vai fuzilar ninguém. Pode tirar o seu cavalo da chuva, o jegue do toró. Ai, ai. Vocês vão ser julgados por um Tribunal Penal Internacional. Eu ainda falo que deve ser constituído um Tribunal Penal Militar, porque vocês estão cometendo crime de guerra, crime lesa pátria, crime contra a humanidade. Vocês estão tal qual Hitler estava na Alemanha nazista. Vocês estão tal qual o Fidel Castro fez nessa revolução sem vergonha de Cuba, que ele trocou uma fazenda por uma ilha. Vocês estão qual Stalin, Mao Tse-tung, que matou 60 milhões de chineses para implantar aquilo que tem lá hoje, aquele regime tirano que tem lá. Viu? Vocês estão qual o cara lá da Coreia, os caras lá da Coreia do Norte. Vocês estão tal qual o Benito Mussolini, o Ceausescu da Romênia. Gente, Ceausescu era um monstro. Ceausescu fez a Securitate, né? A polícia secreta fez. Primeira coisa que eles fazem é fazer a polícia particular. Gente, Ceausescu, ele colocava microfone nas casas para espiar, colocava as pessoas da mesma família um para espionar o outro. É isso que tem nessas ditaduras. Essas ditaduras modernas não fazem isso? Ó, ele tinha nos prédios públicos foto dele e da mulher. A mulher dele era uma tirana, a Helena. Viu como a mulherada tem que ser pega? A mulherada tem que ser pega. Por que a mulherada tem que ser pega? Porque a mulherada é conivente com o marido bandido. Todo marido bandido, quanto mais, tem uma mulher bandida do lado. Porque se a mulher não for bandida, ela não fica com ele. Ela sai fora. Ou entrega, né? Das duas, uma. Ou ela sai fora, ou ela é bandida, né? Tal qual o marido. Então a mulherada tem que ser bandida, tem que ser punida também. Né? Tem que ser punida. Eu já fiz um vídeo, né? Quem são os verdadeiros genocidas do Brasil? E falei das mulheres, dos corruptos. Elas têm que ser pegas. Todas elas são coniventes. E a Helena era horrível, ela era odiada. Ela e o Ceausescu. Menina, ele pegou as comunidades rurais, as comunidades que viviam em zonas rurais, ele destruiu as casas, destruiu cemitérios. Ele proibiu as pessoas Ele pegou essas pessoas para ele destruiu as casas
e construiu prédios e colocou essas pessoas lá. Crianças que cresceram, que nasceram na área rural, junto com animais, né, que tinham aquele convívio no campo, foram colocadas em prédios mal construídos. E muitas pessoas morreram de depressão, idosos, né? Destruiu centros culturais, porque na Romênia, muita gente foi para a Romênia fugindo da Segunda Guerra Mundial, né? Alemães, húngaros, tinha judeu, perseguiu essas pessoas, fechou os centros culturais, proibiu as pessoas de outras nações de falarem seu idioma. Tinha que falar só o romeno, né? Só a linguagem a língua da Romênia. Ele fez o Palácio do Povo, que é o Palácio do Parlamento. Menino, uma obra faraônica, cheia de riqueza, de cristal, endividou a Romênia. O povo ficou passando fome, não tinha comida, os mercados, as prateleiras vazias, leite só a criança de determinada idade tomava, as pessoas começaram a adoecer. Ele fez um decreto, acho que é um decreto 770, proibindo o contraceptivo, ou seja, as mulheres não poderiam evitar filhos. Tinha que ter filhos sem planejamento algum. Aí muitas famílias não tiveram condições de cuidar, né, de suas crianças. Aí ele abriu orfanatos e orfanatos, e as crianças foram colocadas lá, foram abusadas, eram crianças maltratadas, desnutridas, né? Porque ele queria criar ele não queria ter estrangeiros, né? Estrangeiros lá falando outras línguas, não, era todo mundo submisso a ele. E aí ele queria quase que dobrar a população da Romênia, parece que era de 20 e poucos milhões de pessoas. A cabeça doente, era um tirano, um megalomaníaco, endividou a Romênia. E aí ele fez a Securitate, né? Ele fez para perseguir, fez. Ele queria ser endeusado. Ele e a mulher tinham fotos nos prédios públicos espalhados na cidade. E quando ele construiu esse parlamento aí, esse Palácio do Povo, que não era do povo coisa alguma, ele destruiu igrejas, destruiu sinagogas, ele destruiu 7.000 moradias. Isso é o quê? Isso é um tirano. E quando quem falasse era perseguido, não podia falar nada, tinha que aguentar. Ele ficou 24 anos no poder, ele era comunista. Quando ele era jovem, ele era comunista, filiado ao Partido Comunista. Aí, ó, a porcaria. A história se repete, gente. E quando as nações começaram a falar da ditadura da Romênia, ele começou a dizer que eram provocadores imperialistas. Ó, mesmo discurso, né? Dessa esquerdalha. Esquerda bravateira, mentirosa. E aí, em 1989, o povo resolveu dizer não ao tirano. Ele foi fazer o discursinho dele no Palácio do Parlamento, na varanda, aí o povo começou a vaiar, aquela vaia fraca começou a crescer, aí o povo se revoltou e a revolução aconteceu. As Forças Armadas, o exército se juntou com o povo, aí acabou. Aí ele pegou e fugiu de helicóptero, junto com a tirana. Os dois, não teve isso lá em Bangladesh? Não fugiram? Os dois lá, a tiranona não fugiu de helicóptero? Aí o Ceausescu e a mulher fugiram, só que o piloto deixou eles num campo, né?
E aí as Forças Armadas pegaram eles e fizeram um julgamento militar, um tribunal penal militar, e condenaram eles à pena de fuzilamento. E a tirana disse que os romenos eram vermes. Chamou eles de vermes, lá o pessoal do tribunal. Vocês são vermes. Tem alguma coisa semelhante com o que está acontecendo, com o que acontece na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, aqui? E voltando lá para o povo que o Maduro constituiu como milícia, esse povo é um povo faminto, um povo doente, um povo fraco. Ele colocou esse povo aí como escudo humano. Esse povo é escudo humano. E só que ele fracassou. Eu ouvi o vídeo ali que o povo estava fazendo um alistamento e ninguém apareceu. O povo não vai não, o povo não vai te defender não, Maduro. Vai não, você vai cair. Acabou. Acabou. O regime chavista acabou. Acabou. E as Forças Armadas Americanas já estão lá, né, com todo aquele aparato militar, né, aparato bélico, né? Nossas Forças Armadas estão lá no norte também, estão em Mato Grosso. Eu falei, né, já. Foram para lá, Operação Atlas, né? É um exercício, mas não é só um exercício, não, gente. Eles estão lá para defender a nossa soberania, independentemente do STF, do Cabra daqui, quererem. Eu já falei, né? Que o Cabra não comanda as Forças Armadas, ele não é o comandante supremo das Forças Armadas. Nossas Forças Armadas nunca estiveram com ele. Nunca, nunca, nunca. Pois é. Então, esse pessoal aí do Madurão é escudo humano, igual o MST que o Cabra colocou lá na fronteira da Venezuela com o Brasil. Na hora que a coisa começar, esse povo vai correr. Vai correr. Gente, eu não acredito numa guerra tal qual na Segunda Guerra Mundial, não. Eu acredito em ataques pontuais, em operações cirúrgicas, como as que acontecerão aqui no Brasil. Vai acontecer, gente. O Brasil vai ser sacudido. Vai ser sacudido. Porque ou faz uma faxina geral na América Latina, ou depois esse pessoal vai pegar toda a população de bem da América Latina, perseguir, prender, torturar e eliminar e implantar em toda a América Latina a pátria grande e a ditadura socialista narcoterrorista. É isso que vai acontecer. Ou é agora ou nunca. Então, nem essa petralhada, essa esquerdalha está disposta a recuar e nem as nações, as autoridades que vão defender o continente americano irão recuar. É o confronto do bem contra o mal, do capitalismo contra o comunismo narcoterrorista, do capitalismo contra o globalismo. O filho do globalistão lá não teve aqui? Aí, não falei que esse povo está todo junto? Aí. Vai não, gente, o pau vai quebrar e o negócio vai ser feio, né? E o Cabra estava querendo que as nossas Forças Armadas dessem fuga para o Madurão. Diz que o Madurão mandou 2 aviões para Nicarágua carregadinho de ouro e dólar, Quer levar uma vida de nababo, né? Vai não.
Aí o Cabra estava planejando levar ele num KC-390 lá para Nicarágua. Queria que as nossas Forças Armadas, a nossa Força Aérea, se prestasse para esse papel. Vai não, nossas Forças Armadas não são bandidas. Não vão compactuar, a nossa Marinha, nosso Exército, nossa Aeronáutica jamais compactuarão com um narcoterrorista, com um bandido, com um assassino, com um genocida, com um crime organizado. Jamais, jamais, jamais. Só se for assim, né? Pega o Maduro, põe no KC-390 e leva lá pro Secote. Lá pro Secote em El Salvador, porque o Nayib Bukele disse que já tem uma cela lá esperando ele. Eu, se eu fosse as Forças Armadas, falaria, não, nós vamos levar, pode deixar, nós vamos levar ele para Nicarágua. Levava e descia lá em El Salvador, olha que beleza, já pensou? Então, gente, vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. Donald Trump não vai recuar, porque o que esse pessoal fez com os Estados Unidos da América é assim, os caras inundaram os Estados Unidos de droga, de fentanil, de cocaína, de tudo que não presta, de gente assassina, de estuprador, de psicopata. E tiveram a colaboração da esquerda americana. Esse pessoal da esquerda aí, dos Estados Unidos, tem que ser julgado no Tribunal Penal Militar Internacional. Tem. Igual os daqui. Gente, olha, eu não sou a favor. A gente sabe que os nazistas e genocidas foram enforcados. Muitos foram enforcados, né? Muitos se suicidaram, inclusive o Hitler. Mas se Hitler tivesse sido pego, ele ia ser enforcado. Eu não sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor da prisão perpétua. Prisão perpétua. Esse pessoal tem que pegar a prisão perpétua. Nicolás Maduro não pode pegar só 20 anos. Nicolás Maduro tem que pegar prisão perpétua. Tem que julgar ele no Tribunal Penal Militar Internacional e para todos esses tiranos de Cuba, da Nicarágua, da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, lá todos esses países que estão querendo destruir o Ocidente, que estão em guerra contra o Ocidente e Israel, né? Eles devem ser julgados no Tribunal Penal Militar Internacional e pegarem prisão perpétua. Não é prisão de 20 anos, não. Porque, ó, o Maduro ainda é um homem novo. 20 anos ele ainda vai sair, ainda vai ter condições de implantar outra ditadura. Não, esse povo não pode sair. Esse povo não pode sair. Esse povo é psicopata, é irrecuperável, porque o que eles fazem, o que eles fizeram com sua nação, com seu povo, com o povo de seu país, só sendo psicopata, só um psicopata pode fazer o que eles fizeram, né? E o daqui quer implantar a mesma coisa. Então, gente, é isso. O bicho vai pegar, a onça aqui já saiu para beber água, literalmente. Eu postei um vídeo mostrando a onça bebendo água. E vamos nos preparar. E os caras querem que os bancos não cumpram a lei Magnitsky. Aí querem ferrar com todo mundo, os bancos saírem do sistema SWIFT, né? O sistema de bancos, o sistema internacional dos bancos, os bancos serem punidos com bilhões, né? Com pagamento de bilhões, né? de multa, né? Para os Estados Unidos, para salvar a pele dos ministros do STF e dos seus familiares. Aí não tem graça, né? Vai fazer isso? Eu acho que não vai não, né? Vai não, acho que não vai não. A lei Magnitsky vai comer no couro, eu acho, né? Vai comer no couro deles e da família deles. E estão querendo julgar o nosso presidente agora, dia 2, condená-lo a 43 anos, colocar ele na papuda, os nossos generais. E esse julgamento, se acontecer, vai valer? Vai não, gente, isso é nulo. Acho que vai ser igual o julgamento lá do Fabian, lá da Operação Valquíria.
Onde o Fábio acabou? Fábio acabou sendo ministro do STF, da Suprema Corte lá da Alemanha. Foi declarado inocente pelo tribunal, né? Depois teve o bombardeio lá em Berlim. Eu não acredito que vai ter bombardeio aqui em Brasília, não. Eu acho que não é por aí. Mas é, o nosso presidente, os nossos generais, esse pessoal dessa operação fajuta do golpe, né? Porque golpe nós levamos, quem deu foi a esquerda, junto com o STF e com o TSE. Esse pessoal aí, que eles colocaram no banco dos réus na marra, para justificar a prisão do nosso presidente, dos nossos generais, dos nossos militares, do Felipe Martins, né? Esse pessoal é todo inocente, esse pessoal vai ser inocentado. Vai. Nosso presidente é inocente. Nosso presidente que ganhou as eleições de 2022. Tá? A verdade já apareceu, né? A verdade já apareceu. Então eu tô achando que esse negócio aí ainda vai babar. Né? E cada um ministro que votar condenando nosso presidente, nossos generais, vai receber a lei Magnitsky nos peitos. Ele e a família dele. Aí, né? Fica. É. Gente, eu vou encerrar o vídeo. Estamos em guerra. Eu sempre falei isso, né? Agora a guerra chegou. A guerra chegou na América do Sul. Estamos em guerra. E nós vamos ser afetados aqui embaixo. Nós vamos ser afetados. Não tem como, né? E eu creio que a coisa, né? Esse cabra, para mim, não chega até 2026. Esse cabra tem que ser tirado. Ele está destruindo o país, está destruindo o Brasil. Entregou todas as nossas riquezas para o Partido Comunista Chinês. Esses acordos são todos nulos. Tudo que ele fez é nulo. Desde quando soltaram ele, descondenaram ele, a anulação da Lava Jato é nula. A soltura dele é nula. A soltura dos maiores corruptos é nula. Tudo é nulo. Tudo é nulo. Desde lá de trás. É aquilo que eu falei, nós estamos vivendo um estado de anomia extrema. E vocês viram lá o juiz lá de Sorocaba, que prenderam lá um traficante por 200 e tantos quilos de cocaína, ele disse que o cara era primário, era réu primário e era pouca a quantidade de droga que ele tinha. Aí soltou. Quem será que esse juiz serve? Como é que ele chegou nesse cargo? Será que ele realmente passou nesse concurso de juiz? É aquele negócio que eu falei, né? O crime organizado está em tudo quanto é lugar, né? Até nas bancas dos concursos. Tem muita gente aí que tirou o primeiro lugar, um primeiro lugar fajuto. Tirou o primeiro lugar no concurso do Ministério Público. Sei não, hein? Então, esse negócio de primeiro lugar, e depois o cara começa a fazer um bando de coisa errada, pode investigar. Que às vezes tem mutreta, né? Não estou dizendo que é, né? Mas às vezes tem mutreta. Gente, eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Que Deus abençoe os Estados Unidos, que Deus abençoe a América Latina, que Deus liberte a Venezuela, Cuba, Nicarágua, Colômbia, Bolívia e o Brasil, né? Argentina, que todo o continente americano seja liberto do comunismo narcoterrorista, gente. Porque o que esse pessoal quer instalar aqui é um regime do diabo. Está repreendido em nome de Jesus. O Brasil, as Américas são do Senhor Jesus. Lá da pontinha, lá do norte até o sul. Israel é do Senhor, em nome de Jesus. Vocês não vão conseguir destruir Israel e o continente americano. Não vão, não. Vão, não. Em nome de Jesus. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.